Olá! Eu sou Amélia Garcia e nesse segundo vídeo do segundo workshop de avaliação psicológica, eu vou te mostrar mais detalhes do meu método. O método que faz com que você se torne uma expert em avaliação psicológica. Eu vou te mostrar ainda os vários campos de atuação de quem já atua em avaliação psicológica. É lógico que esses campos de atuação são para você também que ainda não atua nessa área de avaliação psicológica e que pretende iniciar agora. Então, eu vou te mostrar aqui o mercado de possibilidades que existe para você em avaliação psicológica. Bom, então vamos lá. Eu vou aqui compartilhar a tela com vocês, tá? E o tema da nossa aula de hoje é como utilizar possibilidades a seu favor em avaliação psicológica para conseguir mais clientes. Então, olha, aqui, eu vou falar para você sobre eu nomeei alguns campos de atuação. Alguns que são de avaliação psicológica compulsória e outros de áreas que estão em expansão. Tá? Então, a gente vai falar sobre o manuseio da arma de fogo, que é o credenciamento pela Polícia Federal, sobre trânsito, concursos públicos, forças armadas, cirurgia bariátrica, contexto da infertilidade, transplantes de órgãos, adoção, aviação civil, ANAC, perito judicial, transtornos alimentares, seleção de pessoal, avaliação psicossocial, avaliação clínica e esse último aqui eu vou contar para vocês um caso que eu atendi, que foi uma avaliação psicológica para fins de casamento, tá? Então aqui, eu vou falar aqui detalhadamente, né, a respeito desses contextos, né? Então, vamos lá. O primeiro que eu falei para vocês, que é o manuseio da arma de fogo. O que é o manuseio? Porque, às vezes, a gente costuma falar muito em porte de arma, né? E o porte de arma é diferente de manuseio, porque o porte de arma é quando a pessoa vai se locomover e vai portar uma arma. Já o manuseio é um termo mais abrangente, porque aqui o manuseio ele diz a respeito do seguinte: se você vai comprar uma arma, se você vai deixar essa arma em casa, ou mesmo se você vai portar essa arma. Então, esse tipo de avaliação psicológica é exigido para todas as pessoas que pretendem ter uma arma, inclusive para pessoas que fabricam armas e que consertam armas também. E aí tem a Instrução Normativa 78 de 2014, que é da Polícia Federal. Essa instrução normativa, ela estabelece os procedimentos para o credenciamento e também a atuação do profissional na área do vigilante. Então, vamos lá. Quais são aqui os documentos? Tá? Então, eu vou falar aqui dos documentos. Esse tipo de avaliação é uma avaliação compulsória, porque ela é obrigatória para qualquer pessoa que manuseie uma arma. Bom, os documentos, você vai precisar de um requerimento padrão. Esse requerimento você tem disponível tanto no anexo dessa instrução normativa, como também lá no site da Polícia Federal. Documentos pessoais, RG e CPF, cópia autenticada, uma foto, certidão do CRP comprovando que está na ativa e certidão negativa de infrações éticas. Comprovante de que possui pelo menos 2 anos de efetivo exercício na profissão. Certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral. Uma declaração escrita de não estar respondendo a inquérito policial ou processo criminal. A comprovação de que possui pelo menos esses 2 anos de efetivo exercício na profissão. Aqui, vale lembrar que se você tem 2 anos que você se encontra registrado no CRP, isso
vale para você fazer essa comprovação, tá? E o certificado. O certificado, ele tem que atestar a sua aptidão para aplicar instrumentos psicológicos previstos nessa instrução normativa. Então, quais são os testes? Lá na instrução normativa diz que a gente tem que aplicar um teste de atenção concentrada, um teste de atenção difusa, memória visual, um teste expressivo de personalidade e o projetivo. O expressivo a gente sabe que é o palográfico e o projetivo pode ser o Pfister, pode ser o HTP, pode ser algum outro teste projetivo. E essa, gente, é a bateria mínima, tá? Então, você pode complementar essa bateria com outros testes. E aqui também, com relação ao certificado, né? A instrução normativa, ela não fala se tem que ter a carga horária, ela não fala sobre a carga horária desse certificado. Ele diz que tem que ser um certificado que ateste a sua aptidão, tá? Então, sem o certificado, você não vai conseguir se credenciar. Sobre o local de atendimento, né? Olha, aí você vai ter que preparar, né, alguns documentos, e eu sempre oriento os meus alunos que se você ainda não tem uma clínica, você procure alugar uma sala em alguma clínica que já tenha o alvará de funcionamento da prefeitura e o alvará da vigilância sanitária, tá? Porque você vai precisar disso para você se credenciar. Além disso, olha, uma planta baixa ou croquis e fotografias, então você vai fotografar a sala de atendimento, a recepção, a clínica, tudo isso você tem que dar entrada na delegacia da Polícia Federal mais próxima da sua cidade. Se você mora no interior, provavelmente você vai dar entrada na delegacia da capital do estado que você mora. Então, olha, o que eles exigem? Eles exigem uma sala de 4x4 se o atendimento for individual, né? E a sala de 2 metros quadrados por candidato para atendimento coletivo. Então, se você está iniciando agora, se você é recém-credenciado ou se você pretende se credenciar, eu sugiro que você comece com uma sala 4x4 e faça os seus atendimentos individuais. E ainda lá na instrução normativa consta também as questões sobre ambiente iluminado, temperatura confortável, ambiente higienizado, sala de teste com baixo nível de ruídos. Isso a gente já sabe, né, que são os pré-requisitos para toda e qualquer aplicação de qualquer teste. Bom, eles falam lá também no mobiliário, é a mesa, né? A mesa é do tamanho de uma mesa escolar. E a cadeira com encosto, que não seja acoplada à mesa. Então, aqui, para a Polícia Federal, eles não aceitam aquelas cadeiras universitárias. Aqui, tem que ser uma mesa mesmo, tá? Bom, lá no meu curso, eu tenho uma aula detalhada, bem mais detalhada de tudo isso que eu te falei. Que eu pego a instrução normativa toda comentada, do começo até o final, e vou explicando cada item, vou explicando cada detalhe. Bom, o trânsito, gente, o trânsito também é uma avaliação psicológica compulsória. Todas as pessoas que vão tirar a CNH, ou as pessoas que vão renovar, ou alterar, ou colocar atividade remunerada, elas precisam passar pela avaliação psicológica, tá? Então, hoje, né, para você se credenciar junto ao Detran, o primeiro passo é você fazer a pós-graduação em Psicologia do Trânsito e se tornar especialista em Psicologia do Trânsito reconhecida pelo CFP. O que é isso? Você vai pegar o seu diploma, o seu certificado, né, de pós-graduação e vai dar entrada no CRP, porque é o CRP que vai te fornecer o título de especialista.
E aí você vai fazer uma nova carteira e vai vir inscrito lá na sua carteirinha do CRP, especialista em psicologia do trânsito. O segundo passo é procurar o Detran da capital do seu estado, junto ao departamento de psicologia, e saber qual é a publicação, qual é a portaria, né, da norma reguladora para credenciamento de psicólogos, tá? Então, o que acontece? Nós temos uma resolução do CONTRAN. O CONTRAN, ele é um órgão federal. Então, ali no CONTRAN, tem todos os procedimentos para que o psicólogo seja credenciado. E aí, cada estado, através dessa resolução do CONTRAN, que é a resolução 425 de 2012, então cada estado vai regulamentar, né, essa resolução do CONTRAN de acordo com a sua realidade. Então, cada estado tem a sua norma reguladora. Elas são um pouco parecidas, mas assim, tem algumas diferenças. Então, dependendo do estado aí que você more, né, você vai procurar o departamento de psicologia, ou você vai procurar a divisão de psicologia, enfim, que fica no Detran, o setor de psicologia, e você vai saber qual é essa norma que regulamenta o credenciamento, tá certo? E assim você já começa por aí. São as primeiras orientações, o primeiro e o segundo passo. E aqui eu coloquei também a resolução 01 de 2019, né? Então, o Conselho Federal, ele publicou agora essa resolução. E lá nessa resolução tem passo a passo como que você deve trabalhar na área do trânsito. Lá tem a bateria dos testes que você tem que aplicar, né? E tudo o que é exigido. Então, aqui eu queria fazer um parênteses, né, com vocês, até para comentar essa questão do trânsito, né? Vocês sabem que agora, no mês de junho, né, o nosso presidente Bolsonaro, ele entrou com um projeto de lei, né? E esse projeto de lei com algumas alterações no Código Brasileiro de Trânsito. E isso nos afeta, né? Nos afeta pelo seguinte, porque ele quer que os psicólogos, tanto os psicólogos como os médicos, não tenham mais vínculo com o Detran. Então, a ideia do presidente é o seguinte, é que todo e qualquer psicólogo possa atender, possa fazer essa avaliação psicológica para fins de CNH. E se realmente esse projeto de lei for aprovado, você vai poder, né, abrir a sua clínica de trânsito, tá? Então vamos aguardar. Esse projeto ele ainda vai passar pela Câmara de Justiça e Cidadania e depois ele vai ser votado ainda pelos senadores e deputados, ok? Concursos públicos é uma outra área. Eu atuo muito nessa área de concursos públicos. Sou muito conhecida aqui no estado com relação a concurso público, né? E é uma demanda, gente, que ela cresce a cada dia, né? Então, todo concurso público que exige porte de arma, ele tem a avaliação psicológica. Então, policial militar, policial civil, federal, agente penitenciário, aqui peritos da Polícia Federal, delegados, PRF, que é Policial Rodoviário Federal, também, todos eles passam pela avaliação psicológica. Esses aí são compulsórios, mas já tem alguns outros concursos que estão surgindo que estão exigindo essa avaliação psicológica, tá? Então, nesse contexto do concurso público, o que você vai avaliar? O perfil do cargo pleiteado, tá? Então, geralmente, né, a empresa que é responsável pelo certame, ela tem uma equipe de psicólogos que já aplica esses testes, né, e que faz os laudos e fazem a entrevista devolutiva também àqueles candidatos considerados inaptos, né? Mas onde você entra nessa situação? Você pode ajudar na aplicação. Por exemplo, aqui em Porto Velho mesmo,
determinados concursos, geralmente concursos assim grandes, e os pequenos também, né? Vem geralmente, por exemplo, 2 psicólogas da equipe, né, da empresa, e aqui elas contratam outros profissionais para poder fazer a aplicação. Isso tem um pequeno treinamento antes, mas você precisa ter noções básicas e conhecer alguns testes para você poder atuar nessa área aí, em ajudar a aplicar, tá? E uma outra coisa também interessante, com relação aos concursos públicos, uma demanda que cresce muito, né, é a questão do recurso judicial, né? As pessoas são consideradas inatas temporárias, então, aquele candidato que está lá. Então, você imagine, por exemplo, um concurso público, que ele já estudou bastante, que ele fez, por exemplo, uma prova teórica, depois ele fez uma prova física, e, enfim, ele vai passando por várias etapas. E a avaliação psicológica é praticamente a última. E aí, quando chega na última etapa, ele reprova. Então, todos eles, geralmente, contratam um psicólogo para entrevista devolutiva. Então, as empresas de concurso, elas fazem assim, elas marcam a data, marcam o horário, e aí, esse candidato, ele vai lá, né, receber o seu laudo e ele contrata uma psicóloga, um psicólogo para acompanhá-lo. E aí ele pode olhar todos os testes, né, que o candidato fez ali. E realmente o que aconteceu? Que levou ele àquela inaptidão, tá? E para isso, gente, eu quero até comentar aqui com vocês, né, que psicólogos, né, contratados geralmente cobram caro, porque eles querem entrar naquele concurso, né? Aquele concurso é o sonho dele, ou talvez aquele concurso é uma meta, ou talvez aquele concurso vai ser até o ganha-pão dele, né? Então eles pagam caro. E psicólogo, né, cobra caro, porém não detém nenhum conhecimento sobre a área. E sequer entende o laudo. Então, gente, isso é um problema ético gravíssimo, tá? Bom, então aqui, ó, essa avaliação para recurso judicial, existe um conhecimento sobre a área de avaliação psicológica, porque o que é esse recurso judicial? Você vai fazer uma avaliação, né? Lógico que você não vai repetir os mesmos testes da avaliação que ele fez através do certame, né? Que ele participou. Né? Você vai fazer o seu laudo e esse laudo ele vai subsidiar, né, o advogado para fazer a petição dele, tá certo? Então eu coloquei aqui algumas instruções, algumas resoluções que você deve conhecer para você poder atuar nessa área. Então, olha, a gente tem aqui a resolução 02 de 16, que ela regulamenta a avaliação psicológica em concursos públicos, né? A 09 de 2018 são as diretrizes para a realização da avaliação psicológica. E essa aqui do dia 6, que é recente, aliás, ela é resolução 6, é desse ano, que é sobre elaboração de documentos psicológicos. E fora o concurso, tá? Eu também atendo muita avaliação psicológica para tomar posse em concurso, mesmo contratações temporárias, tá? Então, hoje, olha, eu já fiz avaliação psicológica para tomar posse para o Tribunal Regional Eleitoral, eu já fiz para o SEBRAE, eu já fiz para concursos de prefeitura de interior, professores, psicólogos, enfim, essa área ela está em grande expansão, porque o objetivo, né, antes do candidato tomar posse no concurso dele, é saber como são as funções psíquicas e a saúde mental dele. Né? E é muito bom que estejam se preocupando com isso, não é verdade? Bom, Forças Armadas também atendo alguns casos de Forças Armadas, né?
Essas forças armadas é um tipo de um exame de aptidão psicológica. Geralmente são profissionais liberais, tá? Profissionais liberais que querem ingressar, né, nas forças armadas. E qual que é o objetivo dessa avaliação? É a apreciação do estado psicológico que atesta a sanidade mental, o equilíbrio psicoemocional de um indivíduo, de forma a assegurar a inexistência de transtornos psíquicos e distúrbios de personalidade que venham comprometer o desempenho atual ou futuro. E aqui também, gente, entra o manuseio de armamento, né? A obediência, os preceitos de hierarquia, disciplina, boa capacidade de concentração, tá? Então, aqui nesse campo das Forças Armadas é feito uma avaliação psicológica externa, né? Quando esse profissional liberal vai aí ingressar nas Forças Armadas. E depois também é feito um outro tipo de avaliação, mas é uma avaliação interna, tá? Bom, agora uma outra área que cresce muito é a cirurgia bariátrica. Aqui na cirurgia bariátrica, né, é uma avaliação compulsória. Todas as pessoas que têm interesse e querem fazer uma cirurgia bariátrica, elas têm que passar por uma avaliação psicológica. E hoje as pessoas elas não têm muito entendimento. Elas acham que né, você vai ficar na frente do psicólogo e que o psicólogo vai olhar para a cara dela e simplesmente vai fazer um atestado, um laudo e vai dar apto. E não é bem assim, né? Eu até achei interessante colocar para vocês aqui, ó, essa estatística, né? Olha, para vocês verem como que essa área está em expansão. Olha, de 72 mil procedimentos realizados em 2012, aumentou 47%. Em 2017, nós tivemos 105 mil, né, procedimentos, considerando os serviços públicos e privados. E aqui também, eu quero até abrir uma aspas, né, para dizer para você que, né, eu atuo também, né, pelo SUS, eu sou funcionária pública, né, do Hospital de Base aqui de Porto Velho, e eu atuo nessa área, né, de avaliação psicológica para atuo na equipe interdisciplinar junto à bariátrica e faço essa avaliação e depois eu faço também o acompanhamento, né, de pessoas que já passaram pela cirurgia bariátrica. Então, o que você vai observar nessa avaliação? Né? Olha, aqui a gente tem algumas características contraindicadas. Ó, alcoolemia, dependência química, depressão grave, com ou sem ideação suicida, psicoses graves, pessoas com qualquer tipo de doença mental e características que podem causar o adoecimento psíquico no pós-cirúrgico. Porque, gente, a pessoa que faz a cirurgia bariátrica, ela pode depois, no pós-cirúrgico, desenvolver algumas patologias, sim. Ela pode desenvolver ansiedade, depressão, né? Essa bigorexia, que é a mesma coisa que é aquela doença psicológica de insatisfação constante com o corpo. Né? Então, a pessoa vai para a academia e malha, ela incansável, né, de malhar na academia, né, procurando o corpo perfeito. Ou então, transtornos dismórficos corporais, né, que é o foco obsessivo em algum defeito. Bom, contexto da infertilidade, né? Essa avaliação psicológica, ela está aí, né, no campo da reprodução assistida. Então, ela vai ser uma avaliação do paciente infértil. Aqui, né, a avaliação psicológica, ela cumpre mais um papel, né, de suporte emocional aos casais e mulheres que buscam tratamento em reprodução assistida, do que aferir se essas pessoas estão aptas ou não a passarem por um tratamento. Então, aqui, o que você vai perceber e trabalhar, né, o estigma da infertilidade, a marca da exclusão e também pressões sociais, né, cobranças sociais. E aqui ainda, né, tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina que passou a exigir também uma avaliação psicológica no processo de gestação substituta, que é a doação temporária do útero.
atestando a adequação clínica e emocional, questões que conduzem a uma configuração familiar diferente do modelo tradicional. Bom, vamos lá, mais uma área, mais um campo de atuação, né, dentro de avaliação psicológica. Nós temos aqui o transplante de órgãos, né? Então, qual é o objetivo da avaliação nessa área? É a busca por prevenir problemas emocionais e psicossociais após os transplantes, tá? Então, geralmente, essa avaliação é feita em hospitais, mas ela pode ser feita também por um psicólogo, pode ser contratada, né? O próprio médico, às vezes, pode até pedir para o paciente que faça essa avaliação, né? Olha, em hospitais, por exemplo, pacientes que vão entrar na lista de espera para receber um órgão, né? E depois os pacientes que serão possíveis doadores vivos, né? Porque a doação de órgãos não é só daquela pessoa que faleceu, que veio a óbito, mas também ocorre muito no campo familiar, né? De um doar para o outro. Bom, e qual é o foco? O foco é verificar se o paciente tem condições de realizar um autocuidado depois da cirurgia. E se ele tem um entendimento de todo o processo, se ele tem algum tipo de patologia que possa interferir no autocuidado depois do transplante, ou depressão e ansiedade, né? Então, aqui é muito importante o autocuidado, porque a pessoa, ela vai mudar o estilo de vida dela. E aqui quando fala, né, que se a pessoa tem entendimento, né, seria o quê? Inteligência, né? Raciocínio, ou seja, a parte cognitiva, ela tem que entender tudo isso, ela tem que ter uma tomada de consciência de tudo que vai acontecer na vida dela, por tudo que ela vai passar, e depois como vai ser, né, a vida dela depois de tudo isso. Então, realmente precisa, né, gente, um acompanhamento psicológico após o transplante. Então, antes a avaliação e depois o acompanhamento, né? Adoção. Adoção é a avaliação dos pretendentes em adoção. Eu me lembro que já faz muito tempo eu fiz uma avaliação para fins de adoção, né? Já fiz várias, mas essa eu me lembro mais assim. Então, o que aconteceu, né? Nessa época, eu era psicóloga voluntária de um orfanato de freiras. E aí, tinha a presidente do orfanato, né? Que ela não era freira, tá? Mas ela era presidente, ela que conseguia as doações, ela que gerenciava, enfim, administrava esse orfanato. E aconteceu que foi uma criança para esse orfanato. Foi uma criança que a mãe acredita-se que teve uma depressão pós-parto e simplesmente ela tentou, como diz assim, dar a criança para alguém, enfim, deixou em qualquer lugar, né? Deixou essa criança num terreno baldio. E aí, essa criança foi levada para o orfanato. E ela estava muito doentinha, porque já tinha dias que ela estava lá abandonada, jogada num terreno baldio, entendeu? E aí, então, essa criança foi para a UTI, né, de um hospital, ficou lá por algum tempo, e depois ela voltou para o orfanato. Mas aí, no orfanato, ela precisava de cuidados especiais. E o que aconteceu? Não tinha, na época, era um orfanato novo, então, a presidente, né, do orfanato levou essa criança para casa dela. Falou, olha, eu vou levar para casa, porque lá eu posso cuidar melhor. E aí, ela se apegou, foi criando um vínculo afetivo com essa criança. E aí, então, surgiu a oportunidade de adotar. Como esse orfanato, ele era de irmãs lá da Itália, então surgiu um casal da Itália interessado em adotar essa criança.
E aí a própria presidente com o esposo dela também tiveram interesse em adotar essa criança. E foi aí que eu entrei, pois esse casal, a presidente do orfanato, pediu que eu fizesse uma avaliação, né, dizendo das possibilidades, né, deles poderem adotar essa criança. Então, eu fiz essa avaliação e lá eu avaliei realmente qual o vínculo afetivo, as possibilidades, né, equilíbrio emocional, enfim. Bom, então, essa avaliação psicológica para adoção, ela pode ser com essa finalidade, como esse caso que eu atendi, tá? Aqui, ó, e pode ser também uma avaliação, no caso, a criança, na preparação da criança para adoção, e depois acontece também, né, dos pais, depois que adotam, eles quererem conhecer a criança, né, fazer uma avaliação para ver comportamentos, né, aptidões, inteligência, atenção e etc. Né? Aqui, também com relação à adoção, e eu vou estar falando para vocês mais lá na frente, é sobre a avaliação psicológica na área jurídica. Porque o juiz, ele pode te nomear perita para que você faça a perícia. Quando, assim, tem vários casais que querem adotar, ou mesmo quando tem apenas um casal e que se tem ali uma dúvida. Então, o juiz, às vezes, nomeia o perito para subsidiar a tomada de decisão dele com relação ao caso, né? Bom, aqui, ó, nós vamos falar sobre a avaliação psicológica, né, da ANAC, que é da aviação. Então, todo psicólogo, ele pode realizar essa avaliação. É uma avaliação compulsória. Só que aqui, nesse caso, o psicólogo, ele não é credenciado, e sim o médico que é credenciado. Então, a avaliação do psicólogo, ela vai dar suporte, vai subsidiar ao médico psiquiatra, a avaliação desse médico. Então, olha, as clínicas credenciadas, ou mesmo entidades da administração pública credenciadas, necessitam ter na sua equipe um psicólogo, mas podem receber avaliações psicológicas externas. E o que mais acontece é isso. Avaliações psicológicas internas. Então, qualquer psicólogo pode fazer esse tipo de avaliação. Né? O público que entra nessa avaliação é desde o piloto comercial, o piloto civil, até pessoas, né, que usam balões, né? Tem lá, utilizam balões, enfim, tem toda uma gama de pessoas aí que entram dentro dessa avaliação. E isso você pode estar vendo, né, na RBAC, que é uma resolução também da aviação civil, é 67. Eu não coloquei aí, você pode estar anotando. E lá, essa resolução da ANAC, ela vai te orientar em todo o procedimento, né, da avaliação psicológica para essa finalidade. Porque aqui, ó, ela faz parte, né, a avaliação faz parte do processo de certificação médica. Então, todo piloto, ele tem que ter essa certificação médica. E essa certificação médica, ela é renovável de ano em ano, de 2 anos em ano. Aí vai depender, né, do cargo e vai depender também da idade. E os construtos que são avaliados? Personalidade, atenção, memória e raciocínio. E aqui, gente, vale lembrar que o documento a ser realizado é um parecer psicológico, tá? Então, esse parecer é que vai subsidiar o médico, porque o laudo você vai dar ou apto ou inapto, ou recomendado ou não recomendado, e o parecer não tem isso. Você pode também recomendar, mas ele vai estruturar a avaliação médica, né? E eu não falei para vocês lá com relação às Forças Armadas, mas o documento das Forças Armadas, né, é o atestado psicológico, tá? Bora lá então, vamos entrar agora aqui nessa área de perito judicial. Então, o perito judicial,
né? Tem essas duas grandes aí áreas, né? O direito civil e o direito penal, que vão precisar do psicólogo como perito e vão precisar do psicólogo também como assistente técnico. Então, olha, na área civil, dano psíquico, perícias de vara de família, disputa de guarda, regulamentação de visitas, alienação parental, adoção também. Temos também perícias na área do direito do trabalho, envolvendo a saúde do trabalhador e pedidos de licença e afastamento. Então, o que é um perito? Um perito é um psicólogo, né? Ou seja, um profissional liberal, né? Nomeado pelo juiz ou contratado pela parte. E qual é o objetivo desse perito? É esclarecer o juiz em uma área que ele não detém conhecimento para o entendimento da causa. E você precisa, né? Agora você pode me perguntar, eu preciso, né, ter alguma especialização nessa área? Não, não precisa. Você precisa ter competência técnica para realizar o trabalho, tá? Então, a partir do momento que você se inscreve lá no cadastro do Tribunal de Justiça, você já está habilitado legalmente e o juiz pode te nomear, né? Então, esse cadastro é na condição do juiz te nomear, mas você pode ser procurado também por uma das partes para fazer uma perícia, tá? Bom, e o assistente técnico, gente? O assistente técnico, ele já tem um outro papel diferente do perito. Que o assistente técnico, ele vai acompanhar o trabalho do perito. Então, a primeira coisa que ele vai fazer. Então, o assistente técnico, geralmente, ele é contratado pelas partes, né? Uma parte contrata um, a outra parte contrata o outro. E ele vai elaborar os quesitos, que são as perguntas direcionadas ao perito, né? E posteriormente, após a apresentação, né, do laudo pericial, então o perito faz a perícia, apresenta o laudo pericial. O que o assistente técnico vai fazer? Ele vai fazer um parecer crítico que consta em suas divergências e concordâncias em relação, né, ao trabalho do perito, tá? Bom, essa também é uma área que cresce muito, né? Hoje a justiça, né, ela pede muita colaboração dos psicólogos, né? E eu também aqui não falei para vocês, mas nós temos, né, na área criminal também, são crimes, né, que são às vezes para compreender aquele crime, para entender a personalidade daquela pessoa, principalmente se é um serial, né? Comete vários crimes, então aí a polícia, enfim, o próprio juiz quer entender e pede uma perícia a respeito daquela pessoa, da relação do crime, como que foi. Bom, uma outra área aí, gente, são a respeito dos transtornos alimentares. Aqui, ó, não é uma avaliação compulsória, né? Eu citei para vocês algumas compulsórias que são obrigatórias e outras que estão em expansão, né? Então, transtornos alimentares, né? Cresce muito também essa área. Você vai avaliar aqui, a pessoa vai te procurar espontaneamente, ou então a pessoa vai ser indicada por um médico, por um psiquiatra, para procurar o psicólogo. Geralmente eles encaminham. E a gente tem, né, dentro dos transtornos alimentares, a anorexia nervosa e a bulimia nervosa, tá? Que são o quê? Preocupações recorrentes com o peso e o formato corporal assume uma dimensão excessiva, afetando a autoestima dos pacientes. Então, na anorexia nervosa, é a busca desenfreada pela magreza, que pode levar a uma desnutrição severa. E a bulimia nervosa é uma ingestão de grande quantidade de alimentos de forma rápida, resultando em uma perda de controle sobre a impulsividade, né?
Então, esse também é uma área que está em expansão. Seleção de pessoal. Cada vez mais as empresas estão procurando, né, o perfil da pessoa, se o perfil atende a ficha profissiográfica daquele determinado cargo que a pessoa está se candidatando. E hoje a gente tem, assim, grande parte de psicólogos que atuam em recrutamento e seleção de pessoal nas empresas, ou então tem a sua própria empresa. Você pode ter a sua empresa de recrutamento e seleção, né? E você prestar serviços para outras empresas, né? E então, qual que é o objetivo dessa seleção de pessoal? É aplicar testes psicológicos visando, né, os ajustes das pessoas aos cargos, prever o desempenho do futuro candidato no trabalho. E aí você vai fazer essa avaliação através de entrevista, dinâmica de grupos, testes situacionais, avaliação de aspectos cognitivos, traços de personalidade, né, através de testes psicológicos. E aqui, ó, é importante, quando você vai fazer essa avaliação, é importante que você realize a análise profissiográfica, né, que tem por objetivo o levantamento e análise detalhada das características e peculiares do cargo. Hoje acontece muito, às vezes, por exemplo, uma empresa de São Paulo que quer contratar, por exemplo, uma pessoa que mora em Rondônia e que, de repente, vai trabalhar lá no Tocantins. Isso foi uma última avaliação que eu fiz, eu estou me lembrando agora, né? Porque tem uma empresa de São Paulo que eu presto serviço para eles. Então, todo funcionário, todo colaborador, né? Que mora na região, ele passa por uma avaliação psicológica comigo. Aí eu faço o laudo, eu encaminho para a empresa, né? Então, isso é muito comum, né? Agora vem a avaliação psicossocial. Essa avaliação, gente, o foco dela é a segurança no trabalho. Isso aí é uma área nova, né? Há aproximadamente o quê? 10 anos surgiu a primeira norma reguladora do trabalho, que foi a NR33. Vocês já devem ter visto falar, né? Na NR33, NR35, NR7, NR20, né? Cada NR dessa atinge um grupo específico de profissionais. Então, essa NR33 são para profissionais que vão trabalhar em espaço confinado. E a finalidade dessa avaliação é verificar se a pessoa tem condições emocionais e psicológicas para lidar com o perigo. Então, até esse nome, avaliação psicossocial, né? Quer dizer, é uma avaliação psicológica, mas, por um outro lado, não se chama de avaliação psicológica, e sim avaliação psicossocial, porque o foco dela é a segurança no trabalho. Aqui, ó, um fator importantíssimo é a inteligência, porque quando você é inteligente, a pessoa inteligente, ela compreende os riscos a que ela se submete, né? E assim, espaço confinado é todo e qualquer ambiente não projetado para ocupação humana prolongada, que não tenha meios de entrada e saída adequados e no qual não haja condições de ventilação suficiente, contaminantes, permitindo assim a oxigenação adequada para garantir a segurança do trabalhador, tá? Então aqui, ó, se você buscar no Google, ou mesmo se você for lá na página do Ministério do Trabalho, lá são listados 16 atividades econômicas, em torno, assim, mais ou menos uns 80 cargos, tá? Então, vocês vejam como que a demanda é grande nessa área. E isso é obrigatório, essa avaliação. Ela é solicitada, né? A gente vê falar muito na saúde ocupacional, né? Então, é isso. Porque os acidentes acontecem não são só devidos, né, à falha humana. Agora tem aqui NR35.
trabalhador nas alturas, né? Então, aqui vai estabelecer requisitos para proteção dos trabalhadores aos riscos em trabalhos com diferentes níveis nos aspectos da prevenção de riscos de queda. Então, aqui entra construção civil, plataforma de petróleo, antena. Gente, aqui entra, assim, uma demanda grande também de carga. Desde aquele trabalhador que limpa vidraças de um prédio, até aquele que sobe no telhado de um prédio para tirar ninhos de pombas. Então, tudo é trabalho nas alturas. E essas avaliações, elas são realizadas, gente, de ano em ano, tá? Bom, temos aí a NR20, né, que entra aí na área dos inflamáveis, né? Então, são as atividades de extração, produção, armazenamento, manuseio, manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis. NR34, na área da construção naval. E temos a NR7, que é a avaliação do perfil psicológico, que tem como objetivo avaliar o perfil psicológico em consonância com o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, de acordo com as recomendações da empresa e procurando seguir prerrogativas da NR7 em admissão, demissão, mudança de função e retorno de trabalho. E qual que é o objetivo, né, dessa avaliação psicossocial? É investigar, né, a dinâmica quanto à estrutura psicológica do candidato e a busca, a adequação entre o perfil constituído no conhecimento, habilidade, atitudes da função, tá? Seria essa aí, NR7. Bom, uma outra área também, se você é psicólogo clínico, ou se você pretende atuar como psicólogo clínico, então, a avaliação psicológica, a avaliação clínica, que a gente chama de psicodiagnóstico, você vai entender as queixas trazidas pelo sujeito, vai investigar mais a fundo o motivo da busca do cliente pela terapia. É possível identificar, por meio da avaliação clínica, questões mais inconscientes que devem ser trabalhadas durante o processo de terapia. Então, a avaliação clínica pode ser utilizada ainda apenas para se conhecer melhor o sujeito, né? Não sendo necessário que esse esteja passando também por alguma situação de sofrimento. Então, a avaliação clínica, ela objetiva levantar questões pessoais, padrões de comportamento para trabalhar comportamentos que julguem mais relevantes. Então, para um bom psicodiagnóstico, né, aliás, um bom psicodiagnóstico ajuda o psicólogo a desenvolver melhor o plano de intervenção, tá? E agora, por último, né, que eu coloquei para vocês sobre o casamento, né, eu vou aqui contar uma experiência que eu tive, uma avaliação sobre o casamento, né? Na verdade, foi uma situação, assim, bastante peculiar, né? E eu achei interessante quando surgiu, né? Mas era o caso de um rapaz e ele era tutelado. Então, a mãe dele possuía tutela dele. E o pai dele era um delegado, já tinha falecido o pai dele, mas foi um delegado na época em que o Rondônia era um distrito federal. Então, ele tinha uma aposentadoria, né, bem, uma quantia, né, boa, enfim. E pelo fato do filho dele ter, assim, um rebaixamento intelectual, então, quando esse pai faleceu, esse filho passou a receber a aposentadoria dele, certo? A mãe foi nomeada a tutora, né? E ele, o tutelado. Mas, num belo dia, esse rapaz, né, resolveu se casar. Ele conheceu uma moça na igreja e resolveu se casar. E aí, então, foi onde o juiz solicitou, né, uma perícia do caso, né, para que
fosse investigada as possibilidades dele estar casando, né? E aí foi bem interessante essa avaliação, porque essa é uma avaliação que abrange não só a pessoa do rapaz, mas a mãe, a moça com quem ele pretendia se casar e mais parentes ali da convivência familiar da família, né? E além, claro, dos testes psicológicos, que são os testes de personalidade e teste de inteligência. Bom, gente, então, aqui eu passei para vocês, nesse segundo vídeo, né, várias áreas. Então, vocês vejam como que está em expansão essa área. Né? É uma área grande. E aqui, ó, eu não citei todo tipo de avaliação, ainda tem mais, tá? Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês. E, enfim, deixa aí o comentário no vídeo, tá? Faça as suas perguntas, coloque aí as suas dúvidas. Tá? Na sexta-feira, eu vou fazer uma aula e essa aula vai ser só sobre perguntas e respostas. Vou esclarecer dúvidas. Eu já tenho várias pessoas me mandando mensagem, pelo WhatsApp, pelo Messenger, pelo Facebook, enfim. São muitas dúvidas, muitas perguntas. E na sexta-feira eu vou te tirar, né, a aula da sexta-feira, que é o terceiro vídeo, para esclarecer a você. Então, todas as dúvidas que você tiver, você coloca aí embaixo nos comentários. E se você quiser fazer, claro, outros comentários também a respeito dessa aula, serão bem-vindos. Bom, gente, até sexta-feira. Eu aguardo vocês. O horário de sexta-feira é o mesmo de hoje, às 20h30, horário de Brasília. Beijo para vocês e até sexta!